Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Glória a Deus, para glorificá-lo, para bendizer o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus, ele me traz todos os dias na presença do Senhor. Ele te traz todos os dias para a presença do Senhor, para nós adorarmos Ele, para nós glorificarmos o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E nós vamos estar adorando ao Senhor com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda, infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? O pão quentinho que Deus nos entrega todos os dias, todas as manhãs, Ele nos abençoa. Somos abençoados pelo pão. Ele é como remédio que Deus nos entrega, que nos cura. Aleluia, glória a Deus. Ele é como chave que nos liberta de todas as prisões e cadeias. Aleluia, glória a Deus. O pão que Deus nos entrega. Aleluia, glória a Deus. Todas as manhãs nós pegamos e comemos. Nós somos abençoados por Deus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando em Atos dos Apóstolos, o seu capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aleluia, glória a Deus. Versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: descendo, porém, Paulo, ele inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque há vida nele. Oh, aleluia, glória a Deus. Não perturbeis, não fica perturbado, não. Mãe, pai, esposa, esposo, não fica perturbado, não. Aleluia, assim diz o Senhor. A vida nele, a vida de Deus. Aleluia, arasurimi andaramanai. Nós vemos aqui que Paulo, ele desceu e abraçou Eutico, porque o jovem caiu do terceiro andar, aleluia, e veio a morrer. Aleluia, glória a Deus. Então todos ali que viram aquele jovem cair do terceiro andar, aleluia, glória a Deus, para eles eram morte na certa. Aleluia. Eles ficaram perturbados com a cena. Imagina, um jovem cai do terceiro andar e você vê esse jovem caindo do terceiro andar. Aleluia, é morte. Imagina o desespero daquelas pessoas que estavam ali, vendo aquela cena. E ali com certeza tinha parentes e amigos de Eutico, vendo o amigo cair do terceiro andar e morrer, vendo o filho, aleluia, glória a Deus, vendo o irmão, vendo o primo cair do terceiro andar e morrer. Eles ficaram desesperados, por isso, aleluia, glória a Deus, descendo Paulo então desceu, aleluia. Descendo, porém, Paulo então inclinou sobre ele, Paulo desceu e inclinou sobre aquele jovem, aleluia, glória a Deus, inclinou sobre ele, abraçou ele e disse: não perturbeis, diz para o povo, não perturba não, e hoje Deus está falando com você, não perturba não, ele já foi abraçado. Aleluia, assim diz o Senhor. O seu filho já foi abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dando livramento para o seu filho, para a sua filha. Obrigada, Jesus cheiroso. Deus está dando livramento para o seu esposo, para a sua esposa. Deus está dando livramento ali para o seu parente, para o seu amigo.
Aleluia. Você está preocupado com o seu amigo, você está preocupado com o seu parente, você está preocupado com a sua esposa, com seu esposo, você está preocupado com a sua mãe, com seu pai, você está preocupado com o seu filho, com a sua filha, você está preocupado, mas o Senhor diz, não perturba, não. Aleluia, Aramanai, não preocupa, não, eu já abracei, o Senhor abraçou. O seu filho, a sua filha está sendo abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dando livramento com um abraço. O abraço do Espírito Santo de Deus dá livramento. E Deus está abraçando o seu filho e a sua filha. Não preocupa, não. Tem quantos dias que você não vê seu filho e sua filha? Porque está nas ruas, nas drogas. Preocupa, não. Deus está abraçando, não vai morrer. Aleluia! Esse tombo, aleluia, do terceiro andar, não vai matar seu filho. Deus tem vida para ele, Deus tem vida para ela. Deus tem vida para o seu esposo, Deus tem vida para sua esposa, Deus tem vida para sua mãe, para o seu pai. Deus tem vida para o seu amigo, Deus tem vida para o seu vizinho, Deus tem vida. Deus está abraçando e dando livramento. O tombo era para a morte mesmo. Era para a morte mesmo, mas o Senhor chegou, desceu, cantarai, desceu, aleluia, e abraçou, aleluia, não perturba, porque a vida nele, assim diz o Senhor, a vida de Deus nele, a vida de Deus salvou ele, a vida de Deus salvou ela, a vida nele, a vida nela. Aleluia, Ramanai. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Versículo 11 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E depois que Paulo fez isso, ele subiu de novo. Aleluia. Então Deus, ele desceu. O Espírito Santo de Deus, ele desceu. Ele desceu só para salvar o seu filho. Aleluia. Só para salvar a sua filha. Não vai ter escândalo. Aleluia, você que está servindo a Deus. Paulo estava servindo a Deus. Paulo estava fazendo a obra de Deus. Paulo estava ali num culto de Santa Ceia. Aleluia, o povo estava reunido. Aleluia, no primeiro dia da semana, em uma casa, num culto de Santa Ceia, para servir a ceia. E ali Paulo discursava. E estava tão gostoso que Paulo chegou até a meia-noite ali, discursando, falando da palavra de Deus, aleluia, e Eutico, aleluia, glória a Deus, um jovem chamado Eutico, ele estava assentado numa janela, diz a palavra do Senhor, e ele ali adormeceu, porque o discurso de Paulo foi longo. Ele adormeceu, chegou a dormir, e aí ele caiu do terceiro andar. Não vai ter escândalo. Você que está com a mão no arado, fazendo a obra, não vai ter escândalo na sua casa. Você que está em comunhão com Deus, porque Paulo estava na Santa Ceia. Aleluia, estava num culto de Santa Ceia ali, discursando num culto de Santa Ceia. Aleluia, Ramanai. Então você que está fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, em comunhão com Deus, aleluia, não vai ter escândalo na sua casa. Assim diz o Senhor, não vai ter escândalo, não vai ter morte, tenha vida para os seus, tenha vida de Deus para os seus. Aleluia, glória a Deus, cantará-manai. Ainda que a cena seja de escândalo, seja de dor, seja de morte, o Senhor diz, não vai ter morte, não vai ter escândalo, não perturbe o teu coração, não se preocupe. Versículo 11, subindo de novo, aí Paulo subiu de novo, depois que Paulo abraçou Eutico, ele recebeu vida de Deus. Aleluia, depois que Paulo abraçou Eutico, acalmou ali aquela multidão, aquele povo que estava ali diante daquela cena de tragédia. Paulo então, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da manhã. Paulo desceu,
abraçou o jovem recebeu vida, aleluia, Ramanai, o jovem não foi sepultado. Ele então olhou para o povo e disse, não perturbe, porque a vida nele, ele está vivo, perturba não, preocupa não. Então ele subiu de novo, e ali ele partiu o pão, todos ali receberam a Santa Ceia, participaram do corpo e do sangue de Cristo. Ali ele partiu o pão e continuou o discurso, continuou pregando, porque a presença de Deus ela é real ali. Aquele que está em comunhão, a presença de Deus é real com ele. Aleluia, glória a Deus. E ele ficou até o romper da manhã, até amanhecer, o povo permaneceu ali naquela vigília. Aleluia. Estão querendo atrapalhar a vigília com Deus, a sua madrugada com Deus, a sua vigilância com Deus. Aleluia, mas não vai conseguir. Aleluia. Deus está dando livramento. Aleluia, glória a Deus. E assim partiu. Depois que no romper da manhã é que Paulo partiu, é que Paulo foi embora. Então conduziram vivo o rapaz e sentiam-se grandemente confortados. O rapaz, aleluia, foi conduzido, foi devolvido vivo para sua família, para aquele povo. Aleluia. E eles se sentiram confortados. Aleluia. Está chegando conforto de Deus para você, para sua casa. Alívio de Deus para você, para sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.